Olá a todos, bem-vindos ao nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. Eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. Eu agradeço a todos vocês pela gentileza. Nós já tivemos mais de 1 milhão de visualizações, graças à boa vontade de vocês, dos amigos e dos interessados em água, que divulgam o nosso trabalho. E a gente, então, gostaria de pedir para vocês, considerem fazer uma doação para o Instituto. Ele vive de voluntários como vocês, tá bom? Obrigado. Hoje nós temos a graça e a honra de trazer a Marília Carvalho de Mello, uma grande amiga que trabalha com água há muito tempo. Ela é a atual secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais, é engenheira civil e mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela UFMG, doutora em recursos hídricos pela UFRJ. É professora e foi diretora-geral do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Bem-vinda, Marília. É um prazer falar com você aqui. Obrigada, Everton. O prazer é todo meu de estar aqui com você hoje, já parabenizando pelo belo trabalho de divulgação do tema água que você tem feito. Muito obrigado pela gentileza. Ô, Marília, vamos começar. Olhando para trás, o que a Marília, secretária de Estado, que chique, diria para a Marília que quando ela estava lá pensando em prestar vestibular para engenharia? Excelente pergunta. Bem, eu falo que se eu voltasse atrás, eu faria tudo de novo, né? Assim, eu gosto muito do curso que eu escolhi. Engenharia Civil é um curso que nos proporciona uma abordagem muito ampla de atuação, né? Eu, inclusive, entrei na engenharia civil com a expectativa de trabalhar com construção civil, né? Mas, quando eu entrei, eu vi o mundo que é a engenharia civil, né? A hidrologia, o saneamento, transportes. Então, o que a Marília de hoje diria para a Marília? Eu acho que ela fizesse tudo o que ela fez, assim, sonhasse com a profissão, dedicasse como ela se dedicou, talvez um pouquinho mais, né? Porque a maturidade que a gente tem hoje, a gente não tem aos 17 anos, quando entra na universidade. Mas tudo valeu a pena. Legal. Mas você entrou, e em geral, se a gente tem alguma coisa na família, a gente acaba escolhendo água. Mas você entrou, você falou que começou, pensava em trabalhar com construção civil. Como é que foi a escolha por água? Foi por acaso? Foi um professor legal? Foi paixão? O que aconteceu para você direcionar para isso? Porque depois teve um caminho longo, né? Eu sou filha de engenheiros. Meu pai é engenheiro civil, minha mãe é engenheira química. E minha mãe sempre trabalhou na área de meio ambiente, né? Nem sempre com água. O mestrado dela e o doutorado foi poluição atmosférica. Mas ela né, antes de se aposentar, trabalhava também no Estado, na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, e ela era responsável pela área de medições ambientais. Então, a área de estudo dela era emissões atmosféricas, mas trabalhava com tudo. Eu entrei achando que trabalharia com construção civil, exatamente no meio do meu curso, assim, no 5º período, eu fiz meu primeiro estágio em obras, e logo depois eu tive a oportunidade de começar uma iniciação científica no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, onde eu fui orientada do professor Marcos von Sperling. Então, eu comecei a trabalhar ali com saneamento, né, com tratamento de esgoto. E a minha iniciação científica durou metade do meu curso, do 5º período até o 10º. É bastante. Então, eu participei do PROSAB, né, como bolsista de iniciação científica, que é o programa de pesquisa em saneamento básico, foi um grande programa da FINEP, de pesquisa em rede, com várias universidades. E aí eu comecei a me apaixonar, né, pelo tema água, recursos hídricos, meio ambiente. E aí, a universidade, na época, a gente escolhia ênfase no último semestre. Eu fiz ênfase em saneamento. Então, eu sou engenheira civil com ênfase em saneamento.
A minha ida para o IGAM é muito engraçada essa história. Esses dias eu estava comentando sobre isso, né? Que a vida traz para a gente algumas surpresas, né? Quando eu fiz iniciação científica, eu conheci o Willer Foss, que era recém-chegado de doutorado fora do país, estava lá na universidade como bolsista DTI. E o Willer Foss, quando eu me formei, era diretor-geral do IGAM, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. E ele me convidou na minha formatura. Falou, Marília, você já arrumou emprego? Eu falei, não, ainda não. Ele falou assim, vamos trabalhar comigo no IGAM? Aí eu falei para ele, falei assim, ué, vamos. E no dia seguinte eu levei o meu currículo lá e desde então estou lá. Aliás, o IGAM é um celeiro, né, de gente boa na área de água. Conta um pouquinho para a gente do IGAM, vai. Para quem não sabe o que é o IGAM, quem não conhece Minas Gerais, conta para a gente, porque tem muita gente boa que saiu de lá e está lá, né? Então, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas é o nosso órgão gestor de recursos hídricos, né, aqui em Minas Gerais. Quando eu entrei em 2002, logo que eu me formei em engenharia civil com 23 anos, eu fui trabalhar como analista de outorga de direito de uso de recursos hídricos. Eu entrei como contrato administrativo naquela época. Em 2006, eu fiz concurso público. Então, o IGAM, né, é um órgão que é uma referência, né, nacional na área de recursos hídricos, acho pela própria demanda do Estado, né? Nós temos um Estado grande, 853 municípios, as principais bacias hidrográficas compartilhadas, né, estão aqui, algumas com as suas nascentes no estado de Minas Gerais, que é o caso do São Francisco, é o caso do Rio Doce, né, o Paranaíba também tão importante, o Grande, que faz divisa com São Paulo. Então, é um estado com uma diversidade hidrológica também muito grande, porque nós temos uma região centro-sul do estado com muita disponibilidade e região de semiárido no norte. Então, o IGAM, né, como órgão gestor, ele tem que lidar com essa realidade muito diversa da gestão das águas. Então, acho que isso traz uma robustez à gestão, né, aqui no estado, e, de fato, é uma escola, né, iniciar a carreira no IGAM, e hoje tem muito orgulho de ser funcionário de carreira daquela instituição. É legal, verdade, verdade. Eu conheço um monte de gente do IGAM, é uma escola sem dúvida, não é só um local de trabalho. Muito bom, muito bom. Vou voltar um pouquinho para a tua carreira. Para gente que faz doutorado, né? Doutorado, eu sempre falo, talvez é a única vez na vida que a gente consegue fazer um mergulho monotemático interminável, né? Vários anos que a gente consegue focar numa coisa só, depois acaba, né? E aí a gente sai, né, para ver o mundo e tem que se encaixar, porque a gente fez aquele trabalho longo, né? Eu pergunto, como é que foi sua transição? Porque você já estava no IGAN, né? Como é que foi? Você conseguiu fazer alguma coisa ligada com o teu trabalho? Ou você focou completamente, como é o caso em geral dos doutorados? Everton, eu gosto muito de estudar, né? Sempre gostei. E sempre pus um propósito para mim de que o aprimoramento na vida é constante, né? Seja na formação formal, em sala de aula, com títulos, etc., seja também, né, por leituras, pesquisas, etc. Bem, então, eu fiz o mestrado trabalhando e fiz o doutorado também trabalhando, né? As duas vezes no Instituto Mineiro de Gestão das Águas. O mestrado eu fiz aqui na UFMG, em Belo Horizonte, com o Marcos, o Sperling de novo. No doutorado ele falou, vai conversar com a gente de fora, né? Porque eu fiquei na graduação com ele, no mestrado, e aí eu fui para a COP, fazer o mestrado na UFRJ. Mas você não ficou, você ficou lá? Não fiquei lá. Eu trabalhava, né? Quando eu entrei no doutorado, em 2010, eu estava grávida do meu primeiro filho, inclusive. Todo mundo, você vai entrar no doutorado? Eu falei, claro, por que não? Né? Entrei grávida do Vitor e saí grávida do terceiro. Eu tive um filho ainda no meio do doutorado. Em 2010, eu era diretora de outorga do IGAM, quando eu entrei no doutorado. Logo depois, eu assumi uma subsecretaria de fiscalização ambiental na SEMAD e terminei meu doutorado como diretora-geral do IGAM. Então, assim, eu não parei minha vida profissional.
é um desafio enorme, né, Everton, assim, porque exige muita disciplina, né? Você conseguir ter aqui o tempo de estudo, né, o tempo de dedicação, o tempo de aprofundamento. Eu fiz as disciplinas condensadas, a maior parte delas, né, e ia para o Rio quando precisava de disciplinas. Tinha algumas disciplinas condensadas, mas teve algumas disciplinas que eu fiz né, normal, assim. E eu aproveitei um pouco de crédito também que eu tinha feito a mais no mestrado. Então, assim, o meu tema foi segurança hídrica aplicada a abastecimento público em metrópoles. Eu, tanto no mestrado como no doutorado, até para trazer essa possibilidade de fazer trabalhando, eu propus aos meus orientadores temas aderentes com o que eu fazia e com desafios que eu via no meu dia a dia, né, no trabalho no IGAM, né, especialmente. Então, o doutorado, assim, eu brinco com meus alunos até hoje, né? Hoje eu sou orientadora de mestrado de diversos alunos, eu falo, gente, tem que ter um pouquinho de dor, porque se for fácil demais, não é mestrado nem doutorado. Então, assim, fácil foi, Everton? Não foi, mas valeu a pena. Então, assim, a minha co-orientadora, né, eu fui para o Rio muito por causa dela, mas ela falou que achava que eu tinha um perfil para ir para a Copa, e a Rosa Formiga, também muito conhecida na nossa área, meu orientador, né, o Zé Paulo, da Copa, mas a Rosa falava muito comigo, assim, tira o cacoete de gestora, de técnica, e vamos entrar, né, no mundo científico, né, do aprofundamento conceitual, etc. Então, assim, esses desafios são ótimos, né, que te faz pensar diferente, que te faz mudar, né, a forma de abordagem que você está acostumada no seu dia a dia, mesmo que em todo momento eu busquei, como eu disse, uma pesquisa que me desse possibilidade de aplicação prática. E muito interessante que o doutorado, nesse momento, nós estamos desenvolvendo um sistema, porque eu propus no doutorado um índice de segurança hídrica para mensuração do risco de abastecimento público. Nós estamos desenvolvendo um sistema e em breve nós vamos ter esse índice para os 853 municípios do estado. Que legal. Então deu certo, que bom. Nem sempre, né? O doutorado, quando sempre falava para meus alunos, olha, a gente faz doutorado, mas não tem a expectativa de que 100% das vezes ele vai virar realidade, né? Porque você faz e muitas vezes não funciona, você tem erro, faz parte da pesquisa, né? Então, interessante, muito legal. A hipótese ela pode ser confirmada ou não, né, Everton? Acho que essa é a beleza, né, da pesquisa. A resposta não precisaria pesquisar, não é? Muito legal, muito legal. Mas, pô, eu pessoalmente eu acho, né? A pessoa pode falar que é uma visão meio fechada. Eu acho que mulher tem muito mais facilidade de fazer um monte de coisa do que homem. Você conseguir ser mãe, trabalhar e fazer doutorado, em geral, o homem foca numa coisa e faz bem aquela, não faz 10 ao mesmo tempo, igual a mulher, né? Essa é a minha experiência, mas não quero ser criticado por essa opinião, mas no meu caso eu sou assim, não consigo ver. Mas legal que você conseguiu. E você ainda, além de técnica, você é professora, educadora, o que eu gosto de ser educadora, educar faz a gente aprender muito com os outros, né? Então, conta para mim, qual a diferença entre ensinar hidráulica, né, que é uma área bem técnica, e ensinar meio ambiente, segurança da água, que você fez, sustentabilidade, precisa de criatividade, e não só equações resolvem o problema. Qual a diferença? Como é que você faz isso com seus alunos a partir da sua experiência? Ótima pergunta. Eu também adoro dar aula. Eu dou aula desde 2007, né? Já tem um tempinho. Iniciei na graduação da Engenharia Civil, hoje eu dou na graduação e dou também no mestrado, no programa de mestrado na Universidade Vale do Rio Verde, e em alguns cursos de pós-graduação. Bem, a beleza da área ambiental, para mim, é essa, sabe, Everton? Assim, usar esse conhecimento de base, né? Assim, eu sou engenheira civil, então a gente tem que ter uma boa fundação, né? E a fundação se faz com essas disciplinas de base, hidráulica, hidrologia, né? E química, né? Porque ela é a base para avaliação da qualidade da água, mas ela tem que se aplicar ao contexto, né? Assim, ela tem que se aderir ao mundo que nós vivemos.
Então, essas disciplinas de base, elas são um alicerce para soluções práticas do nosso dia a dia, né? Para soluções para o uso racional de recursos hídricos, para planejamento das bacias hidrográficas. Se eu não sei o comportamento hidrológico, como que eu vou, né, planejar uma bacia hidrográfica, né? Se eu não sei os conceitos de hidráulica, como que eu vou entender, né, o processo de drenagem urbana, né, em uma cidade, os impactos de enchente, que agora tem sido tão discutido por causa dos eventos críticos hidrológicos, né? Então, assim, eu falo que é um pouco ciência de ponta a ponta, né? A gente ter aquelas disciplinas de base, né, bem consolidadas, para a gente, a partir delas, buscar soluções criativas para os processos, para os nossos problemas práticos. Então, isso é um pouco do que eu tento passar, né, para os meus alunos. Eu tenho um pouco de preocupação, porque a gente vê uma tendência, né, uma superficialidade conceitual, e isso me incomoda muito, né, enquanto profissional, né, enquanto gestora da área, porque se a gente não entende o problema profundamente, a gente não resolve o problema, né? Então, por isso que eu brinco com os meus meninos. Mas eu tento, sabe, Everton, trazer hidráulica de uma forma prazerosa. Assim, entendendo, a gente já apanha, né? Imagina não entendendo. A gente acha que vai fazer o certo, né? Entendendo já é difícil, verdade, verdade. Mas qual que é? Você trabalha bastante com o pessoal da área de sustentabilidade, tem muita gente que não gosta de equação definitivamente, né? Como é que você contorna isso com os alunos? Qual que é a sua psicologia para fazer o pessoal voltar para o estudo? É muito... assim, é um desafio, né? Assim, na engenharia civil é mais fácil, porque engenheiro civil foi fazer um curso, ele sabe, né? Que precisa de cálculo. Agora, na pós-graduação e no mestrado, que são mestrados e pós-graduações onde a gente tem diversas formações, até advogados, né? É um desafio, né? Você tentar dosar, né? Assim, a profundidade do tema, do ponto de vista matemático, das fórmulas, dos cálculos, mas também trazer para o tema aquelas pessoas que às vezes não têm aquela formação de base que possibilite um aprofundamento. Eu sempre tento, eu acho que esse a gente que, né, estuda um pouquinho também pedagogia, né, trazer exemplos, né, assim, como que aquilo faz sentido na vida da pessoa, né? Então, o advogado que está acostumado com as normas lá, assim, a vazão de referência, né? Tem normas que determinam a vazão de referência, né? Mas de onde que vem ela? Como que eu vou entender o conceito dela? Então, eu tento sempre aderir, né, à realidade da pessoa, né, do seu dia a dia de trabalho, porque aí ela vai começar a se interessar mais, né? Mesmo que, obviamente, a gente tenha alguma dificuldade no aprofundamento matemático, por exemplo, né, você consegue, pelo menos, deixar o conceito bem consolidado aqueles também. Legal. Eu estou me vendo você falando que eu sou geólogo e dou a maior parte das aulas para geólogo que não é apaixonado por matemática, né? Então, e hidrogeologia, se você não souber a parte de hidráulica, não vai, né? Não vai, tem que saber matemática. Então, é um sofrimento, mas é bem isso que você falou, a gente tem que tentar trazer para o mundo para poder enxergar, né? Só fazer uma pergunta para você que conhece, trabalha há muito tempo nessa área aí, Minas Gerais, a gente que conhece bem o Brasil ele é muito diverso, né? Então, você explicou, bom, em Minas Gerais a gente tem o berço das águas no Brasil em vários locais aí, né? Assim como parte do Cerrado. Como é que você vê a diferença de gestão de recursos hídricos em Minas e em outros estados, né? O que você acha que pode ser dos fatores naturais que definem como a gestão em Minas virou para os outros estados, né? Ou se é só uma estrutura organizacional que definiu isso daí? O que você acha? Ótima pergunta. Bem, eu acho que é um pouco das duas questões. Como eu disse, somos 853 municípios, um estado muito grande, um estado com bacias compartilhadas em todo o seu território, né? Já citei algumas, o Grande, o Doce, São Francisco, Paranaíba, Jequitinhonha, né? O PCJ, né, que a gente compartilha Só Riozão, né? com o estado de São Paulo. Então, assim,
eu acho que esse é um ponto importante, né? Essa diversidade traz à equipe do IGAN a necessidade de entender os diversos universos da gestão de recursos hídricos. Esse é o primeiro ponto. Mas a questão institucional, Everton, eu acho que é muito importante, né? De fato. A gente tem, inclusive, discutido isso muito aqui internamente. Primeiro, né, igual a gente estava falando agora de conhecimento de base, né, na área da academia e tal. A gente hoje vê uma lacuna muito importante que precisa ser aprimorada nos nossos dados de base, né? Minas Gerais avançou muito em monitoramento de qualidade da água, é uma referência nacional, né? Temos uma rede com mais de 600 pontos de monitoramento, né, que dá uma densidade próxima da densidade de rede que é recomendada pela Comunidade Europeia, mas em hidrologia, né, em hidrometria, a gente não avançou na mesma proporção, né? Então, a gente tem ainda poucas estações telemétricas. Então, assim, a questão institucional, ela foi importante e continua sendo, né, constantemente, assim, investimento em formação de base, hoje é uma prioridade que a gente tem, né, colocado para que a gente tenha bons resultados, boas avaliações para agir da maneira correta, no local correto. Acho que esse é um ponto. Outra coisa que eu queria destacar da diferença de Minas Gerais, como é um estado realmente muito grande, houve uma decisão de uma divisão em 36 unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos. E, portanto, com base nessas unidades, criação de 36 comitês. Então, hoje nós temos 2.500, mais ou menos, conselheiros em comitês de bacia hidrográfica. Nós estamos também discutindo sobre isso, né, assim, qual que é essa escala ótima, né? Primeiro, porque quando você compartimenta demais o território, é difícil você ter uma visão integrada dele. Por exemplo, no São Francisco, são 10 comitês no estado de Minas Gerais, mais o comitê do São Francisco, né? E, por outro lado, você não chega na escala do problema, né, que é local ali, às vezes numa microbacia, numa subbacia, etc. Então, a gente estudou um pouco, né, inclusive o modelo francês, das comissões gestoras locais, né, de como a gente ter comitês com uma visão mais ampla de território estratégica, que é a função deles, mas ter em regiões onde há necessidade de uma atuação mais local, focada. Quem vive o problema, né, Everton? Eu acho que esse é um desafio também, porque quando a pessoa que está faltando água lá, né, no rio para irrigar, ela às vezes nem se sente representada no comitê de bacia hidrográfica, né? Então, assim, eu falo que esse é um desafio do estado de Minas Gerais. Eu tive uma escola muito forte no PCJ, né? Eu sempre falo isso, assim, em 2004 eu fui designada para acompanhar a renovação do outorga do Cantareira, então eu ia quase toda semana para Campinas, né? Moretti, saudoso, querido Moretti, foi um grande professor, e tantos outros, Chicão, todos ali daquela região, para citar alguns, e assim, me encantava muito o pragmatismo paulista, né, do PCJ. Então, que tem um pouco, né, o Paulinho de Extrema, que é daqui de Minas, mas que também estava lá, né, um grande amigo. Então, eu na época brincava, assim, sabe, que a gente tinha que achar um modelo de equilíbrio entre os comitês modelo ONG do estado de Minas Gerais e os comitês modelo Estado do estado de São Paulo, né? E que em São Paulo a gente via muito, né, essa base técnica nas decisões, o pragmatismo no caminho a trilhar para chegar a determinados resultados, que, na minha visão, a gente precisa avançar. Porque, de fato, o IGAN é o órgão gestor, eu acho que o órgão gestor ele tem que ser tecnicamente referência e forte, né, para subsidiar a outra faceta, né, a outra face da gestão de recursos hídricos, que é essa participação social tão importante nesse processo de decisão. Então, hoje eu vejo, assim, é importante, sim, o contexto que nós estamos para o avanço do IGAN, mas o institucional é muito importante, né? Há pouco tempo atrás, as pessoas brincavam que eu era a única hidróloga no IGAN, isso é muito ruim, né? Muito ruim, de fato. E aí a gente conseguiu, né, depois que o governador Romeu Zema chegou, contratar alguns hidrólogos para reforçar a equipe, né, que nós temos no IGAN.
Então, a gente tem buscado esse reforço institucional para continuar com o órgão gestor, referência técnica, né? Que eu acho que esse é o papel dele. Legal, muito interessante. E você, como você acompanhou essa evolução dos recursos hídricos, o que você pessoalmente viu de mudança desde que você começou até agora? De mudança significativa, pode ser para o bem ou para o mal. Quando eu entrei, né, no IGAN, assim, eu era analista de outorga, como eu mencionei, a gente estava ali no início da estruturação da outorga no estado de Minas Gerais. Então, hoje, a gente tem, né, um sistema muito mais robusto de autorização de uso de água, que nos dá uma condição, né, de análise muito melhor. A gente descentralizou a análise do processo de outorga, então, nosso sistema de análise hoje ele não é desktop, ele é online. Então, enquanto eu tenho um analista aqui em Belo Horizonte, eu posso ter um analista no norte de Minas analisando na mesma bacia, né? Normalmente não é comum, porque a gente divide as regiões e as pessoas analisam nas suas regiões. Mas eu posso ter um analista aqui do lado que sabe que nesse processo aqui, a montante de onde está analisando, tem outra pessoa analisando. Então, a gente ganhou muito, né, em qualidade da análise de outorga. Naquela época, a gente estava começando os planos de bacia hidrográfica, das 36 unidades de planejamento. Hoje nós temos 32 unidades de planejamento já com plano concluído e aprovado, né? E as outras todas já estão em elaboração e algumas pendentes apenas de aprovação. Então, isso foi um avanço muito significativo. Bem, se foi um avanço significativo, também nos trouxe desafios sobre a implementação do plano, né, que hoje é que a gente vive, assim. A Ana, né, começou um movimento em discutir um pouco, né, dessa carta de intenções, de boas intenções, que é o plano, né, às vezes muito difícil de implementação, que foi quando começou a se discutir o manual operativo, ou seja, como implantar, né, implementar os planos de bacia hidrográfica. Então, hoje nós estamos nesse momento no Estado, mas foi muito importante, né, a elaboração dos planos, esse processo de entender a bacia, de construção de diagnóstico, né, das pessoas entenderem quais são os problemas que nós temos que lidar, né, em cada uma dessas regiões. Né, os próprios comitês de bacia hidrográfica, eles têm, né, aprimorado a sua atuação ao longo do tempo, especialmente, né, em funções que nós acreditamos muito na importância do comitê, além daquelas que a lei, né, que a gente sabe, aprovar a outorga, aprovar a outorga aqui em Minas Gerais, a outorga de grande porte é aprovado pelo comitê, né? Aprovar a outorga de grande porte, potencial poluidor, plano de bacia, cobrança é um desafio ainda, lembrando aí em desafios, a gente tem 13 dessas 36 unidades de planejamento com cobrança implementada. Ainda antes de eu sair, de eu vir para a secretaria, né, eu estava como diretora-geral do IGAN, ano passado, nós fizemos uma proposta ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos e aprovamos uma deliberação dando prazo para todos os comitês implementarem cobrança no estado de Minas Gerais. Se não implementar, será implementado com uma fórmula de base que foi aprovada nessa deliberação do Conselho, para a gente tornar mais ágil também, né, a conclusão de todos os instrumentos nas 36 unidades de planejamento. Um desafio que eu vejo é o que eu falei, é o monitoramento em tempo real. O monitoramento hidrológico em rede convencional, ele é importante, mas ele não nos dá, né, uma capacidade de resposta para eventos hidrológicos extremos. Então, a gente precisa, né, de uma rede telemétrica mais ampla. E aí eu vou voltar a bola para um tema que eu sei que você sabe também, que é o maior desafio que eu acho do Brasil, são as águas subterrâneas, né? A gestão integrada de fato, né, Everton? Assim, hoje a gente outorga bem água superficial, temos um bom estudo de regionalização de vazão, mas nós fizemos uma parceria com a CPRM, através de um recurso aqui do nosso Fundo de Recursos Hídricos, e fizemos um projeto muito interessante chamado Águas do Norte, para a gente avaliar a disponibilidade hídrica nos nossos aquíferos no norte de Minas. Por que nós começamos pelo norte? Porque o norte é uma região semiárida no estado de Minas Gerais, e normalmente, né, a demanda pelo uso de água subterrânea é maior. Só que a gente queria saber, né, assim, quanto que eu posso usar do aquífero de fato, né? Estamos usando mais, estamos usando menos? Porque hoje, o nosso processo de outorga é avaliação do teste de bombeamento, 24 horas, né? Quando tem um poço próximo, a gente pede um teste de interferência, depois faz, né,
avalia a recuperação do nível d'água, né, até a chegada dele no nível estático, mas é uma avaliação pontual, né? A gente não sabe quantos poços ali tem, né, um impacto no aquífero. E isso, assim, até conceitualmente eu tenho pensado muito, eu sei, você pode nos ensinar que você conhece muito mais do assunto do que eu, porque a gente tem discutido a crise hídrica só na perspectiva da diminuição de chuvas, né? Mas eu já tenho né, uma avaliação, estudei um pouco, já vi alguns artigos científicos falando sobre isso, que a superexplotação em algumas regiões, né, tem comprometido a vazão de base dos nossos rios. Né? E aí, nós precisamos monitorar a água subterrânea no país. Nós precisamos saber qual que é o limite que a gente consegue explotar dos nossos aquíferos. A gente precisa entender a integração da água superficial e subterrânea. Então, esse é um desafio enorme para Minas, eu acho, para todo o país. Eu também acho. A gente tentou fazer... Olha, nessa questão aí, eu tenho um acúmulo de frustrações ao longo da minha vida. Eu não consigo fazer. Já tentamos um monte de formatos. Uma última tentativa que a gente tentou, talvez você pudesse pensar aí em Minas, pode dar certo. A gente tentar alguma coisa junto com o CREA. O CREA tem uma estrutura relativamente boa, tem fiscais, tem veículos, que em geral por estado é difícil. O CREA pode ser um indicador bom para a gente conseguir os dados dos poços para depois, porque muita gente, você sabe, o problema nosso com água subterrânea é clandestinidade. As pessoas não contam onde estão o poço e pronto, né? É só assim. Mas as empresas perfuradoras, elas são registradas no CREA, né? Elas são registradas. Então, a gente tentou com o CREA de São Paulo, foi super difícil, não funcionou, a gente não conseguiu andar com o DAE. Você estando na secretaria, talvez você consiga alguma coisa com o IGAN e com o CREA, eu acho que é um caminho, né? A gente não conseguiu implementar, mas talvez ande para a gente começar a fazer, porque tem um monte de informação que já pode ser disponibilizada, porque elas estariam ali, a gente só não tem. A gente tem os dados de quem fez a outorga, né? Mas muitos não fizeram nada. Esse é o problema, a maior parte deles. Olha, não sei, mas eu estou disposto a ajudar. Eu não consigo, eu também acho extremamente importante. A gente tem uma dificuldade enorme com a gestão integrada, não é só no Brasil, é em geral, mas aqui a gente tem que tentar resolver, talvez, com alguma fiscalização, com alguma forma, eu não sei como pensar, mas a gente tem vários caminhos que a gente pode tentar. Se quiser, posso ajudar, tá bom? Esse é o maior prazer. Everton, esse tema tem me chamado tanta atenção que, atualmente, eu estou co-orientando com 2 geólogos, assim, o Paulo, que era da UFOP, agora está na UFMG, que eu falo que ele é meu grande professor também, né, em hidrogeologia, pela minha formação em engenharia civil, e com o Rodrigo também, que é um outro professor da geologia da UFMG. Então, eu tenho co-orientado com eles, assim, com o Paulo, estudando um pouco mais sobre Sete Lagoas, e com o Rodrigo a gente está estudando uma região aqui próximo, né, na região metropolitana também, que é o Sinclinal Moeda, que é um divisor de águas do Paraupeba e do Vélez, e assim, uma região muito importante, de importância para a recarga, né, do aquífero, que contribui para a vazão de base desses 2 corpos d'água. Então, tem sido um desafio muito bom, mas vamos pensar em construir juntos mesmo, porque eu acho que é um desafio para o sistema, né? Se eu puder ajudar, os trabalhos do Rodrigo, os últimos eu não li, mas os do Paulo eu já li, já estou acompanhando o que está sendo feito lá, muito legal. E complicada a situação, porque está rebaixando o nível, está secando o lago, é uma história interessante para servir de exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pessoal. Você agora é secretária de Estado, né? E tem um monte de limitação para fazer as coisas. A gente chega, né? É fácil reclamar do governo, mas a gente tem que entender que não dá para fazer tudo que é chegar e acontecer, né? Então, o que você vê como pontos otimistas dentro do teu trabalho que você está fazendo e os pessimistas, aqueles que a gente sabe que a gente gostaria, mas dificilmente vai acontecer?
Everton. Então, primeira questão, né, assim, eu sou um funcionário de carreira, uma formação técnica, sempre primei por isso, uma atuação técnica, e eu acho muito significativo, né, eu estar nesse momento como secretária de Estado. Né? Isso é uma escolha de um modelo de governo que Minas Gerais tomou, né, através da liderança do nosso governador Romeu Zema. Assim, meu marido brinca, ele fala assim, olha, né, seria difícil você ser secretária de Estado, mas é um modelo de governo, né, que referencia, o que valoriza, né, a equipe técnica, os funcionários de carreira, e isso me deixa muita vontade, né, para contribuir nessa posição, né, que eu estou. Primeira questão. É claro que o Estado, né, às vezes quem chega da iniciativa privada no Estado não sabe, né, e a gente que é administrador público, a gente sabe que a gente pode fazer só o que a lei nos determina. As pessoas que estão lá fora podem fazer tudo desde que a lei não proíba, né? Então, assim, é um pouco diferente, né? Então, o rigor, né, administrativo da administração pública, ele é muito significativo, né? E isso é o que a gente um pouco chama de burocracia do Estado, né? Que, infelizmente, não nos permite, em muitos momentos, dar uma velocidade que a gente gostaria, né? A uma determinada solução, né? Uma determinada contratação, flexibilidades que a gente poderia ter. Sempre falo isso, por exemplo, um desafio de todas as secretarias de Estado do país é passivo de licenciamento ambiental. Né? Não é à toa que o Congresso Nacional, agora o Senado, né, está discutindo a Lei Geral de Licenciamento, etc. Bem, a gente não pode fazer uma contratação temporária para lidar com passivo. E aí, como que você vai dimensionar uma equipe permanente para um problema que é temporário? Porque passivo é temporário. Você não dimensiona equipe para passivo que você tem, você dimensiona para a sua média de entrada, né, de processo. Então, assim, existem algumas questões como essa, né, que tornam, né, o Estado um pouco mais moroso, né? A gente, obviamente, né, busca encurtar esses caminhos com a segurança jurídica necessária, né, buscar aí trazer mais criatividade às soluções. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? A gente tem que ter soluções criativas. Eu tive um secretário aqui que aprendi muito com ele, Zé Carlos Carvalho, que também é uma referência, né? Foi ministro. Ele falava assim: minha filha, no Estado a gente tem todas as desculpas para não fazer. Tem pouca gente, não tem dinheiro e é burocrático. O grande gestor vai fazer apesar de tudo isso, né? E eu lembro disso todo dia, quando eu acordo, né? E falo para a minha equipe. Não adianta reclamar de falta de gente, nós temos que organizar para fazer. Então, assim, essa é um desafio, né? Imprimir uma velocidade que a gente gostaria em um mundo que tem algumas amarras, que é o mundo estatal. Por outro lado, eu acho que a gente tem, né, o próprio Estado ele tem, né, tem novas perspectivas de uma gestão mais eficiente, né? O processo de concessões, saneamento, que tem uma aderência enorme com o nosso tema recursos hídricos, né? A gente fala em falta de disponibilidade hídrica por causa de quantidade de água, mas a gente esquece que a gente vai buscar água lá longe, porque o rio da nossa cidade está poluído, né? Normalmente com esgoto. Né? Então, o tempo, né, do saneamento no país ainda é um tempo longo, né? Agora, com a possibilidade das concessões, né, com a abertura de concorrência na prestação de serviço, a gente tende, né, a agilizar a utilização de OCIPs para algumas funções. Eu falo que, como a Secretaria de Meio Ambiente é uma coisa muito ampla, a gente tem o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, né? Assim, então, nós estamos já pensando no modelo de OCIP, a concessão das unidades de conservação. A gente tem um projeto muito importante aqui no Estado de concessão da área de visitação pública das nossas unidades de conservação, para torná-las mais atrativas, né, para a visitação do público. Então, assim, Everton, o que eu falo os desafios, né, são grandes, de fato, mas a gente tem que buscar, né, num processo criativo. Eu falo que outra coisa é parceria, né? Parceria é fundamental na construção das soluções, né? As soluções nem sempre estão em uma única instituição, para a gente
né, levar as pessoas, né, que esperam de nós a prestação de serviço público de qualidade, o que elas esperam, né, o resultado que elas esperam. Interessante. O CIP pode ser um caminho, porque você pode usar como um pulmão, né? Porque pode ter contratação temporária. É interessante. Exatamente. Que é um modelo que nós achamos também na gestão de recursos hídricos para as agências de bacia, né, Everton? Assim, é o mesmo modelo, né, de contratualização por meio de contrato de gestão de uma entidade privada que exerce funções públicas, mediante aquela contratualização. Né? Pode ser uma saída, sim. É o que você falou, não adianta. O Estado é muito difícil contratação e também depois para demitir as pessoas é difícil, então você não tem. É o que você falou, trabalho em média. Interessante. A gente tem trabalhado, e você deve estar olhando atualmente, que as pessoas falam bastante, agora está começando a falar bastante de crise hídrica, principalmente porque a gente vai começar está uma expectativa de falta d'água, né? E quando tem falta d'água, as pessoas pensam em água. Né? Nós trabalhamos com água a vida inteira, a gente pensa em água o tempo inteiro, mas nós somos exceções. A gente só consegue ter mobilização política quando tem falta, né? É o que acontece. Mas a gente tá vendo, por exemplo, eu vejo sempre, eu converso bastante, você mencionou o caso de qualidade. A gente pensa em falta d'água e esquece que a qualidade é um impeditivo gigantesco para a quantidade, né? A gente tem falado em crédito de carbono, em problemas de carbono, mas a gente não tem uma conscientização tão grande mundial em relação à água. Me parece que isso está começando a andar. O Banco Mundial está publicando algumas coisas, falando que a crise climática é uma crise hídrica. Soltaram um blog ontem ou anteontem, alguma coisa assim. Parece que as pessoas estão começando a acordar para isso daí, né? Então, você que está com um problema no colo agora, né? Você trabalha com isso. A gente vai estar tendo um aumento de população com diminuição do consumo. E mais, num país igual ao Brasil, que se a gente melhorar a qualidade de vida, necessariamente a gente vai aumentar o consumo, né? Como é que você vê as atuações individuais, coletivas, para a gente enfrentar isso daí? Como é que você, como governo, enxerga isso? E no Brasil, que a gente tem 12% da água, né? Claro, distribuída de forma desigual, mas a gente tem 12% da água doce do mundo. Como é que você vê essa situação e como você pensa que dá para a gente, não depender, não só Minas, né? Não querendo te colocar a faca no pescoço, mas, em geral, como a gente tem que pensar essa situação com a sua experiência? Everton, assim, como você mencionou, né, 12% da água do mundo, né, está aqui. Obviamente, se a gente olha para a região amazônica, uma realidade, Nordeste outra. Mas vamos olhar para o Sudeste, né, que é onde a gente está por enquanto. A gente pode fazer até uma discussão sobre outras regiões. A gente vive numa cultura de abundância, né? É tão claro isso para mim, que a gente vive numa situação de abundância, que as companhias de saneamento só começaram a monitorar de fato os seus mananciais de abastecimento, não são todas que monitoram ainda, depois da crise hídrica de 2014. Eles não sabiam nem quanto de água tinha no rio, que é o principal insumo deles, né? Assim, se a gente tiver uma visão um pouco mais de negócio, né? Assim, se não entra um insumo, você não produz, né? Então, eu tenho que saber, né? Assim, se eu tenho uma empresa, uma indústria, eu sei exatamente qual que é a minha necessidade de insumo, inclusive sei o custo, né? Assim, água é de graça, né? Assim, eu não sei onde que tem cobrança pelo uso da água, que ainda é um valor muito pequeno também, né? E eu nem sei a quantidade que eu tenho de insumo disponível. Então, assim, isso é muito crítico, né? Mas isso vem um pouco dessa percepção da cultura da abundância brasileira, né? Assim, especialmente aqui, volto a dizer, né? Se a gente olha para o Nordeste é um pouco diferente, né? As pessoas sabem o que é abrir a torneira e não ter água no Nordeste. Aqui a gente não sabe, né? Talvez saiba na periferia, em alguns locais mais pobres, etc. Mas, de maneira geral, isso não é muita realidade. Então, a primeira questão é essa, né? A cultura da abundância nos levou a um modelo de utilização de água sem preocupar, primeiro, entender quanto de água tem disponível para ser usado, e depois, sem preocupar, como que eu vou racionalizar o uso da água, né? Porque se não falta, eu vou usar, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito crítico,
que nós vamos ter que, cada dia, trabalhar mais no país. Por isso que eu mencionei que, para mim, monitoramento e dado de base em tempo real, né, porque a gente que conhece, né, assim, a gente tem os observadores, o hidrometrista vai lá, pega a caderneta, traz a caderneta, faz a consistência dos dados, 3 meses atrás é aquele dado, né? Imagina o tamanho que o estado de Minas Gerais é. Bem, então, assim, a gente precisa, ninguém gerencia se você não conhece o que você tem que gerenciar, né? E o conhecer é monitoramento. Monitoramento é caro, né? Assim, é caro, mas o não monitoramento é muito mais caro, né? Porque paralisar uma indústria por falta de água é caro. Não é caro para a indústria, é caro para o Estado, é caro para as pessoas que trabalham, que vão perder seus empregos, né? Você não ter água para abastecer as pessoas é muito mais caro do que monitorar, né? Porque a gente viu o caos que foi 2014, 2015. São Paulo, Rio e Belo Horizonte deu uma escapada, né? Porque, assim, os nossos reservatórios abaixaram muito, mas a gente não chegou numa situação tão crítica. Então, Everton, assim, número 1, a questão da cultura da abundância, né? A gente tem que, o mundo não é esse mais. Primeiro, porque a gente tem sim, né? Eu como você, participo de diversas bancas e vejo as pesquisas que estão sendo feitas de avaliação do impacto das mudanças climáticas na disponibilidade, no regime de chuva, né? No ciclo hidrológico, no regime de chuva, e, consequentemente, na vazão dos nossos rios, e aí você também estuda na recarga dos aquíferos, porque o ciclo hidrológico é um só, que a gente estudou lá no colégio, né? Nem foi na faculdade. E, então, assim, né, a gente tem observado o aumento na incidência dos eventos hidrológicos extremos, né? Secas mais prolongadas, mais severas, né? E chuvas intensas. Bem, como que nós vamos nos organizar na gestão de recursos hídricos para isso? Bem, a gente tem 2 lados da balança. Gestão da oferta, ou seja, quanto de água que eu tenho ali disponível para usar, né? E gestão da demanda, como que eu uso essa água. Então, é essa balança que a gente tem que equilibrar, né, o tempo inteiro. Então, quando a gente fala em gestão da oferta, né, a gente tem alguns caminhos já consolidados, discutidos, com conhecimento científico disponível, né? Alguns, né, que hoje que eu falo assim, mais modernamente, a gente tem chamado de soluções baseadas na natureza, revitalização de bacia, né, aumento de cobertura vegetal, as APPs, áreas de preservação permanente, que são muito importantes, mas em algumas regiões só isso não é suficiente. A gente precisa de reservação, né? A gente precisa de infraestrutura, né? A gente precisa de barramentos, a gente precisa de transposições de bacia hidrográfica, né? Precisa sim. Porque se a população se fixou em um lugar que tem pouca água, ou eu tiro a população toda de lá, ou eu levo água lá, não tem outra solução, né? E a gente precisa ser pragmático nisso. Então, assim, na gestão da oferta, né, esse é um ponto importante. A água subterrânea, né, tem um papel muito importante nesse processo, porque ela é uma reserva também, que está ali, né? Então, assim, que a gente tem que saber usar ela com cautela, para não exaurir, né, assim, né, não ter uma superexplotação de aquíferos, não ter problema em relação a isso. Bem, então, acho que esse é um ponto, e nós precisamos ter ações pragmáticas de gestão da oferta, né? Até referenciando, né, o mesmo secretário, o Zé Carlos, que falava comigo, né, da burocracia, da falta de gente, do orçamento, falava uma coisa, ele é engenheiro florestal, né, eu sou engenheiro civil, ele falava assim, minha filha, vocês engenheiros civis acham que a água nasce no reservatório. A água não nasce no reservatório, a água nasce na nascente, né? Então, assim, os aprendizados do Dr. Zé Carlos. O pessoal do saneamento também acha que a água nasce no reservatório, né? Só olha a água dali para frente. Bacia hidrográfica, o que é bacia hidrográfica, né? Então, agora eu acho que começou um pouco a entender que tem uma coisa ali que chama bacia hidrográfica e que sem ela a água não chega no reservatório ou no ponto de captação. Então, gestão da oferta. Nós precisamos, né, ser pragmáticos. Acho que o Plano de Segurança Hídrica Nacional, ele trouxe alguns avanços do ponto de vista de infraestrutura, mas muito olhando, né, o Nordeste brasileiro ainda, a gente precisa ter isso para os estados. Com o apoio do MDR, nós vamos fazer o de Minas. E gestão da demanda, né? Assim, cultura da abundância significa isso também, né? Uso água sem cautela. Eu acho que em todos, assim, né? Desde o nosso uso do dia a dia, do consumo doméstico,
Hoje a gente tem os vasos com caixa acoplada, que usa muito menos água, né? A gente tem os nossos equipamentos de utilização, tipo torneira e chuveiro, que mistura água e ar para dar aquela sensação de abundância sem precisar gastar muita água. E isso, eu vi um estudo em Nova York e também na Austrália, que apenas com mudanças de equipamentos de utilização domésticos como esses, teve uma economia em cidade, né? Porque o uso na cidade é muito mais doméstico do que outro, de 40%. Então, é muita coisa, né? Que a gente consegue. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de usos, né, industriais, etc., o primeiro ponto é tecnologia, né? A gente tem que ter tecnologia de eficiência de uso de água. Então, isso é muito importante, né? Investimento em aprimoramentos tecnológicos. Irrigação, da mesma forma. Tive a oportunidade de ir em Israel e ver, né, assim, o quanto que eles produzem. Hoje eles são grandes exportadores de frutas para a Europa, né, com pouca água, né, com uma tecnologia simples, né, mas que os pivôs centrais, a gente tem uma perda grande por evapotranspiração. Claro que hoje nós temos, né, os sensores que ligam e desligam o pivô na hora da umidade ótima do solo, da planta. Então, assim, nós precisamos investir, né, em tecnologias, sejam tecnologias mais sofisticadas para grandes produtores rurais, como essa, sejam tecnologias mais simples para pequenos produtores rurais, como o que eu tive a oportunidade de ver em Israel, né, um sombrite, né, com gotejamento, resolve, né? Então, nós temos que trabalhar. Outra coisa, reuso, né? A gente precisa, né, de fato, ter uma política de reuso mais forte, né, no país. Isso é fundamental, tanto para a quantidade como para a qualidade, né? Reuso de efluentes, seja de esgotamento sanitário e outro, além de ser um aspecto econômico interessante, né? Porque se você não precisa ter tratamento terciário, porque nitrogênio e fósforo é insumo no processo de fertirrigação, você diminui o custo de tratamento de esgoto, né, daquele município. E, por fim, reuso também, mas talvez fontes alternativas seja a palavra mais adequada. Eu dei aula um tempo de instalações hidráulicas prediais e vi que em vários países, né, porque aqui no Brasil a gente tem água potável, às vezes tem a tubulação de água quente e água fria separada, às vezes é só água fria e esquenta no ponto de uso, né? Esgoto pluvial, né? Em vários locais do mundo você tem água potável e água não potável, o sistema de distribuição. Então, você leva para, por exemplo, né, o uso de carga, vaso sanitário, água não potável. Você não vai, né, usar água potável para essa finalidade. Aproveitamento de água de chuva. Então, assim, só que nós precisamos, né, ter planos mais pragmáticos e efetivos para mudar essa realidade, para equilibrar o balanço hídrico, né? Esse é o nosso objetivo da grande balança de gestão da oferta e gestão da demanda. Essa é a minha avaliação um pouco, né, dos nossos desafios na gestão. Eu concordo. Eu acho que uma dos pontos da equação, sendo hidrogeólogo, né, a gente precisa melhorar a recarga. Porque, no fundo, o aquífero é um reservatório. Ele é o reservatório inicial. É ele que alimenta rio, etc. A gente pode usar muito água subterrânea? Pode, não tem problema. Mas a gente precisa ter preocupação de recarga. E isso a gente precisa desenvolver cultura. As pessoas precisam pensar em como fazer barramentos para infiltração, melhorar a infiltração. Hoje já tem aqueles jardins de chuva, mas ainda está um pouco incipiente. A gente precisa fazer em áreas grandes, porque recarga pontual é uma quantidade pífia, né? A gente precisa de áreas grandes. Então, a gente está tendo alguns trabalhos em relação a isso. No fundo, é o que você falou. A gente precisa fazer a manutenção do ciclo hidrológico, né? Então, é isso. As pessoas não estão enxergando, mas nós vamos ter que voltar para esse caminho aí. Porque os rios vão ter menos água, está chegando menos água na barragem. Por quê? Porque o rio tem menos água, que está infiltrando menos. No fundo, é ciclo hidrológico, né? Então, era o meu raciocínio. A gente fez um trabalho, até a Bruna, que você conheceu aí, a gente chamou no Instituto Água Sustentável, era bem esse conceito. Você tem que repor a água que você tirou, quer seja em qualidade ou em quantidade.
E aí você passa a ter um raciocínio sempre de sustentabilidade, né? Hoje é do berço ao berço que o pessoal fala, né? Você começa e termina a economia circular. É por aí. Bom, legal. Interessante essa fala sua, porque no Brasil a gente ainda tem muito preconceito de recarga artificial também, né? É uma bobagem. Eu também acho, também acho. Eu sei que tem um preconceito enorme, mas é uma bobagem, porque a gente vai precisar fazer. Não necessariamente só artificial, mas a gente precisa, quer dizer, no fundo é artificial, mas a gente tem que aumentar a recarga. E não tem como você não aumentar a recarga se você não der uma ajuda para a natureza. Não tem jeito. Tem que fazer. E em áreas grandes nem é tão complicado, com berma, com essas coisas, você consegue melhorar muito a infiltração e aumentar a área de recarga. Mas, vamos ver. A gente vai ver as coisas, vão mudar, como a gente começou a conversa, com falta d'água é que a gente pensa nas soluções, não é? Como a gente tem a cultura da abundância, né? É bem isso. Eu usava exatamente esse termo que você falou, porque a gente sempre se lembra na nossa infância, você lembra de nadar em rio, de nadar em... É a cultura da abundância, você está sempre com memórias afetivas ligadas à água na natureza, né? E quando a gente vai para um lugar mais seco, não existe nada disso, né? É interessante, interessante. Vou fazer uma pergunta. A gente trabalha com um projeto de educação no Instituto Água Sustentável. Nosso tempo, lamentavelmente, está terminando. E a gente pensa em melhoria nos ambientes de trabalho para o uso sustentável da água. Você teria alguma sugestão para a gente? Como fazer? O que a gente pode fazer para melhorar? Se a gente pode ajudar no seu trabalho? A gente está à disposição para colaboração aí. A gente trabalha muito com divulgação, então, por favor, se tiver alguma ideia, bem-vindo. Everton, eu acho assim, como eu te disse no início da nossa entrevista, né? Esse trabalho que você tem feito de divulgação do tema recursos hídricos, né? Para todos os públicos, né? Porque eu tenho acompanhado de perto, né? Com uma linguagem às vezes simples para atingir até um público, né, infantil, até uma linguagem ou discussões como essa que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Que tem um aprofundamento conceitual, uma reflexão. Isso, a gente sabe a importância disso, né? Isso é muito importante, porque começar a criar, de fato, a consciência é um papel de informação, né? Então, esse papel de informação que vocês têm feito é muito importante. Além disso, claro, eu quero muito que a gente possa cooperar, né, em diversos temas. A gente tem feito um trabalho de educação aqui nas escolas, depois eu queria ter a oportunidade até de te apresentar, que nós estamos medindo o resultado na conta de água da casa das crianças. Eu orientei um aluno com essa proposta, a pesquisa deu bem certo, assim, a gente teve em média 14% de economia de água na casa das crianças, com um ano de mensuração, né, na conta de água, e aí eu propus trazer isso para o Estado, porque eu acho assim, nós temos um papel como órgãos gestores, como hidrólogos, hidrogeólogos, né, atuantes na área de recursos hídricos, muito importante, técnico, mas a gente tem que sempre, como você também me perguntou em determinado momento, ter uma aderência com a realidade, né, porque é ela que nós precisamos mudar, e ela passa pelas pessoas, pelas crianças, quem usa água, né, não apenas grandes irrigantes ou grandes industriais, né, mas todos nós com a nossa consciência, assim, quem sabe no futuro nós vamos comprar um produto e olhar para ver assim, será que ele economiza água, né? E vamos valorizar mais aquele. É o meu objetivo, meu sonho de consumo é esse. Legal, legal. Bom, a gente está à disposição, se a gente puder colaborar no seu bom trabalho, eu sempre falo, a gente está em vários momentos, por exemplo, ver você como secretária é uma satisfação muito grande, ver alguém que gosta e que entende do assunto, num Brasil que apanha muito com políticos que não entendem da área, né? Então a gente vê em São Paulo também várias pessoas técnicas que estão em cargos importantes, sempre interessante de ver. A gente viu isso em outros lugares do Brasil, o Everton no Paraná, né? Ou seja, a gente tem na parte de água, me parece que a gente está num bom momento, com a nova lei, etc. Me parece que está num bom momento.
Bom, o nosso tempo está curto, fala para a gente aí, você tocou no assunto, como é que você arruma tempo para ser professora, mãe, secretária? Caramba, você merece uma estátua. Everton, assim, eu tenho uma amiga que fala que um dia ela vai descobrir onde que eu escondo as minhas irmãs gêmeas, né? Que inclusive é uma amiga da área também, Ana Silvia, professora da UERJ, trabalha com reuso, uma pessoa muito querida. Mas, assim, eu acho que a questão é a administração do tempo é fundamental para a gente. E, de novo, na nossa conversa de bastidor, né? Cavalo apertado é que anda, você quer fazer alguma coisa dar certo, que sua avó ensinou, né? Dá para alguém ocupado. Então, eu acho que esses ensinamentos populares nos dizem muito. É verdade, legal, legal. Muito legal, Marília. Foi ótimo ter você aqui. Adorei a conversa. Nós vamos fazer uma grande divulgação. O seu trabalho é excepcional. Eu tenho acompanhado, tenho olhado você nas redes sociais. Parabéns pelo trabalho. Espero que Minas possa aproveitar do teu talento e do teu empenho pessoal, porque você, de fato, faz com competência e com coração, que é o que as pessoas esperam. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado de novo pela gentileza em nos atender. Everton, eu que agradeço essa oportunidade, né? Uma conversa muito prazerosa que nós tivemos, né? De contribuições múltiplas, né? Porque foi um debate, uma conversa. De novo, parabenizar pelo seu trabalho, agradecer a gentileza, né? E o carinho com a minha pessoa, com a profissional que eu busco ser ao longo da minha vida, com muita dedicação de fato. E você, da mesma forma, sei disso, acompanho muito de perto, e que a gente possa, né, entregar água em quantidade e qualidade para as atuais e futuras gerações. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Legal. Obrigada. Obrigado, Marília. Um abraço. Tchau. E vocês que estão assistindo, nós vamos fazer a distribuição. Clique no nosso canal, passe para os seus amigos, aproveite e, se possível, faça uma doação. Um abraço. Obrigado.